isso aqui, eu sei que você acha que essa comparação dessas duas fotos é golpe, tem o Photoshop, enfim, mas eu juro pra você que a única diferença entre essas duas fotos é a maquiagem. É a mesma luz, é o mesmo olho, é o mesmo ângulo, é o mesmo dia. A gente tirei as fotos no mesmo dia. E essa grande diferença está justamente em usar a maquiagem de forma estratégica. Não é saindo copiando qualquer tutorial que você vê a blogueira fazendo, achando que vai ficar incrível em você. Não, é justamente entender quais são as suas características, o que a maquiagem pode fazer por você e aplicar adaptando para o seu rosto. Então, se você quer saber como ampliar o seu olhar com a maquiagem, como valorizar o olhar, parecer que o olho é um pouquinho maior do que realmente é, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que os truques que eu tenho pra compartilhar com vocês são, assim, maravilhosos e vão te ajudar muito. Eu tô aqui com a pele pronta, né, porque não é o foco do vídeo, e o meu olho tá bem pequenininho, mas eu juro pra você que a gente vai terminar esse vídeo com um olhão. E a primeira dica que vai te ajudar a levantar esse olhar e ampliar, acredite se quiser, começa antes da gente maquiar a pálpebra, começa na sobrancelha. E eu vejo muita gente com medo, né, daquela sobrancelha selvagem, de pentear a sobrancelha pra cima, acaba fazendo a sobrancelha assim, ó, ou então às vezes nem faz a sobrancelha, né? Às vezes acontece, eu vejo muito minhas alunas fazendo isso no início do meu curso e aí depois a vida muda. Uma sobrancelha muda a vida. E aí, pra gente começar a ampliar o olhar, a gente precisa pentear esses fios um pouquinho pra cima, tá? Se você não gosta daquela sobrancelha selvagem, que normalmente ela é feita mais ou menos assim, tenta pelo menos pentear, ó, a diagonal pra cima, que vai fazer muita diferença. Já preenchi aqui embaixo com um pouquinho de lápis e o que vai te ajudar a criar esse efeito penteadinho pra cima e a manter ele no lugar é justamente esses produtos de fixação de sobrancelha. Eu tô usando aqui essa The Brow Glue, que é da NYX, e aí eu vou, ó, espalhando essa colinha aqui na minha sobrancelha. Cuidado pra não encostar na pele, tá? Que senão faz uma cagadinha aqui que é difícil arrumar depois. E aí com um pincelzinho escovinha, eu vou penteando pra diagonal, grudando esses fios aqui e deixando eles no lugar até o final. Meu pelo é muito pesado, então ele acaba caindo, então faz realmente bastante diferença. Só com a sobrancelha eu já sinto que esse lado aqui já tá muito mais levantado, aberto, do que esse sim. A gente só fez isso até aqui. Consegue perceber a diferença? Não? Então calma, daqui a pouco vai juntar tudo, vai fazer muita. Passei um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de corretivo aqui na minha pálpebra. E se já te maquiaram e você ficou com o olho pequenininho, fechou na foto, não achou que valorizou, provavelmente está nesse próximo truque, que é um dos grandes erros que muitos até maquiadores cometem, tá? Que é esfumar a sombra diretamente aqui no nosso côncavo natural. O que é o côncavo? É esse buraquinho aqui, ó, que divide as duas Pálpebras. Não vou conseguir acertar a palavra pálpebra até o final do vídeo, não. Mas tudo bem. O côncavo, ele é esse buraquinho aqui que divide as duas pálpebras. A pálpebra que pisca e a pálpebra móvel. Eu quero aplausos. Mais alto. E aí, se você vem aqui e aplica a sombra exatamente nesse buraquinho, a gente diminui o nosso olhar. Então, em olhos pequenos, quando a gente quer ampliar o olhar, a gente pega uma sombra, um marronzinho médio, e ao invés da gente vir aqui, ó, exatamente nessa divisão, a gente vai subir um pouquinho o pincel e vai esfumar um pouquinho acima do nosso côncavo. Isso amplia o olhar e dá uma diferença absurda. Inclusive, é uma das grandes diferenças entre essas duas fotos aqui. É justamente o local que a gente aplicou o côncavo. O côncavo não, a sombra no côncavo, no caso. Então, você precisa esfumar realmente a sombra um pouquinho acima. Esse truque aqui, ó, só por ele já valeu o vídeo inteiro, né? Se nunca tinham te falado isso, já se inscreve aqui pra você não perder as próximas coisas que só acontecem aqui nesse canal. Pronto, primeira sombra aplicada aqui acima do côncavo, você vai perceber que aqui minha região, ó, onde dobra, ela tá praticamente sem sombra. Só o que sobrou no pincel mesmo que esbarrou sem querer. E aí a gente vai intensificar um pouquinho mais essa abertura, como se estivesse abrindo o olho mesmo, pegando uma sombra um pouquinho mais escura que essa primeira sombra que a gente aplicou. E aí eu pego um pincel um pouquinho menor pra poder fazer isso e a gente vai continuar concentrando, ó, aqui em cima, pra criar
essa profundidade e essa abertura. Só que com essas duas sombras, o meu olho já tá, assim, extremamente mais aberto do que do início do vídeo. Mas a gente vai continuar abrindo esse olho e valorizando ele, que a gente ainda consegue fazer muita coisa aqui. O terceiro truque, e muito importante, vai deixar um acabamento lindo na sua maquiagem, é, ao invés de você terminar a sombra aqui, você usar o seu pincel limpo com o restinho de sombra que sobrou, mas assim, quase nada, pra poder dar esse acabamento infinito aqui. E aí você vai fazer como se você estivesse varrendo mesmo essa sombra pra fora. E isso dá a sensação que o olho ele termina um pouquinho depois de onde ele realmente termina. Então alonga e valoriza demais da conta. Sabe aquela sombra que a gente fazia antigamente, que vinha quase uma conchinha aqui? Aquilo diminuía o olho, matava o olho. E é justamente o oposto do que a gente tá fazendo aqui. Então assim, dá uma puxadinha aqui sem medo, tá? O meu pincel vem até onde ele quiser mesmo. Sem fim, não tem limite. Só que realmente o pincel não pode ter sombra aqui, senão você vai ficar com 2 riscos aqui, não sei o que vai virar, não vai ficar bom não. Vai parecer uma tartaruga ninja. Mas se você fizer com ele limpo, vai dar bom, vai ficar bonito e vai alongar e valorizar. Agora pra fazer o quarto truque que vai ajudar principalmente quem tem pálpebra coberta. Quando só essa pálpebra de cima aparece, e aí você maquia e fala que some, que não aparece, esse truque é pra você. A gente vai precisar de um primer de sombras, eu vou usar o da NYX, que eu amo. Esse danadinho aqui é maravilhoso e era barato quando tinha NYX no Brasil, mas a NYX saiu. E agora, assim, não é caro, mas também não é tão mais barato. Acho que eu já paguei R$20 nesse primer. Hoje em dia ele deve estar na faixa de uns 70, talvez. Não sei. Produtos importados variam bastante de preço, né? Mas enfim, é um primer maravilhoso. A gente vai aplicar ele aqui na nossa pálpebra móvel, que é essa pálpebra ó, que pisca. Eu tenho essa habilidade maravilhosa de fechar um de cada. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Vou voltar aqui pro tutorial, né? Você vai aplicar aqui nessa pálpebra e vai subir um pouquinho pra pálpebra fixa, que é a pálpebra que não pisca. Que é justamente quase que aqui unindo com essa sombra que a gente aplicou, mas focado, né, mais no canto interno. Quem tem olhos projetados e olhos redondos, talvez não seja tão interessante fazer esse truque, tá? Inclusive, lá no meu curso, Método Autoconhecimento, que eu te ensino a identificar as características do seu olho e a construir a maquiagem perfeita pra todas elas, né? Porque não é um olho pequeno só, ele pode ter vários outros traços e as minhas alunas aprendem e é muito, muito incrível. Então apliquei aqui dos dois lados de uma vez para adiantar a vida inteira. E a gente vai aplicar uma sombra cintilante até aqui em cima. Então se você tem um olho que a maquiagem não aparece, provavelmente você não tá aproveitando esse truque. Pode aplicar até um pouquinho mais em cima, porque aí quando você olhar reto, a sombra vai estar aqui, ó. Mesmo se o seu olho for bem pequenininho, ela vai estar aparecendo aqui. Sombra cintilante aplicada, e a gente vai pro nosso quinto truque, que é simplesmente o melhor truque, principalmente para quem tem olhos juntos e para quem quer ampliar o olhar. Quem tem olhos separados, não faça isso, porque pode não ser realmente a melhor alternativa, tá? Então, não é só o olho ser pequeno, grande, tem várias outras coisinhas aí. E aí, a gente vai aplicar uma sombra branca aqui embaixo. Sim, uma sombra branca. Ai, não gosto de olho branco. Eu sei, calma, também não. Mas não vai ficar branco não, tá? A gente começa com essa sombra branca justamente pra conseguir destacar essa iluminação. Se você tem a pele bem clarinha e quer deixar esse cantinho iluminado e não consegue, pode estar faltando esse truque na sua vida, tá? Então, aplica a sombra branca e depois da sombra branca, a gente vai vir com o iluminador. Então ele vai tirar esse branco, branco, branco e vai colocar um efeito mais iluminado e mais bonito aqui. Então pra fazer isso, peguei um pincel bem pequenininho, vou dar uma olhadinha nele pra ele poder pigmentar bastante esse iluminador. E vou aplicar aqui em cima com batidinhas. Eu amo esse efeito, eu acho que ele amplia muito o meu olhar. Tudo que a gente ilumina na maquiagem, a gente aumenta, amplia. Por isso que olhos separados não costumam ficar tão legais com esse branquinho no meio, porque separa ainda mais, amplia essa distância entre eles, sabe? Mas se você tiver feito em você e não gostou, achou que ficou claro demais, primeiro, né? Falta o resto da maquiagem. Então deixa pra corrigir no final se você achou, porque pode realmente mudar. Segundo, é só pegar um pincelzinho com um pouquinho de corretivo, um pincelzinho fofo, assim, por exemplo, ó, e dar uma apagadinha aqui. Esse pincel aqui é um pincel borracha, que eu amo, amo, amo. Ele dá uma disfarçadinha nos errinhos, nos exageros. Esse aqui é o A12 da Macrylan, famoso
pincel borracha, né? Carinhosamente apelidado por mim. A gente tá em qual truque agora? Acho que é o 6º truque, né? Já me perdi aqui. Tantas dicas maravilhosas, já curte o vídeo, inclusive, se você tá gostando. E a gente vai usar um pincelzinho pequenininho, o mesmo pincel que eu usei aqui pra aplicar a sombra no canto interno, né, esse meio do olho, pra poder ampliar um pouquinho mais no olhar agora por baixo. E não, você não precisa passar lápis branco na linha d'água. Esse negócio de ampliar o olhar com lápis branco, isso aí nem sempre funciona, tá? O que vai realmente funcionar vai ser pegar aquela primeira sombra que a gente usou e passar aqui com bastante cuidado, unindo essa sombra com esse esfumadinho lateral. Então a gente vai aplicando aqui com bastante calma e conectando com essa sombra que a gente esfumou pra fora, puxando pra fora. E é como se a gente estivesse ampliando o olhar pelas bordinhas. Fica lindo. Eu só não indico fazer isso aqui em quem tem olhos proeminentes, tá? Costuma realçar uma característica desses olhos, que é ter esse gordinho aqui embaixo um pouquinho mais projetado. Então, nesse caso, não funciona tão bem quanto em olhos pequenos amendoados, tá? Mais ou menos parecidos com os meus. Vamos para o nosso 7º e último truque, mas assim, pra mim é um dos mais importantes e que vai fazer muita diferença e que muita gente erra também, que é justamente a hora de fazer o delineado. Tem um vídeo só de delineado nesse canal que eu te ensinei a fazer direitinho, e aqui eu vou focar em te ensinar a abrir o olhar usando o delineado. O que você precisa fazer? Primeira coisa, perder o medo de fazer esse delineado mais esticado, tá? Então você pode observar que meu olho termina aqui, a minha sobrancelha tá terminando aqui, a gente tem quase 2 dedos de espaço entre esses dois. Então, no meu caso, eu consigo esticar um pouquinho mais. Se você também tem esse espaço, provavelmente é o caso de olhos pequenos, pode dar uma esticada que vai super ajudar a gente a ampliar esse olhar, tá? Segunda regra, né? Na verdade, não é uma regra, eu não gosto de falar que maquiagem tem regra, mas assim, segundo truque importante é você fazer o delineador do meio para fora do olho. Não faz aquela linha inteira aqui, porque isso vai diminuir o seu olho. E aí a gente já tem um pequeno espaço aqui. Esse espaço já é pequeno, por que a gente vai passar um preto ali para diminuir esse espaço? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a marcação de olhos abertos aqui, que eu ensino no vídeo delineado com mais detalhe, tá? Pra você focar só nisso. Mas você vai fazer a marcação aqui e essa marcação do delineador, ela morre no meio do olho. Ela não continua. E aí agora a gente vai preencher isso aqui pra você ver como é que fica com ele bonitinho pra você conseguir reproduzir. Antes de eu fazer nesse lado aqui, olha a diferença de como o olhar fica ampliado, né? Ele já tá todo ampliado, mas assim, o delineado realmente é mais do que a cereja do bolo, acho que é a cobertura inteira e faz muita diferença. E se você for observar essa foto aqui do início do vídeo, essa foto tem o delineador mostrando e te provando que realmente, dependendo do jeito que você faz, vai acabar com você, entendeu? Vai sumir a pessoa, sumir o olho. Então adapta aí, seguindo esses truques pra você conseguir valorizar, tá? Não fica só copiando o tutorial, não. A gente já conversou sobre isso. Pronto, agora eu fiz desse lado. Se você sentir que tá faltando um acabamento aqui, que o delineado ficou só do lado de fora, é só você pegar um pincelzinho fininho e ir carimbando aqui, ó, dentro mesmo quase que dentro da linha d'água, que vai dar um acabamento bonito e sem engrossar. Então você dá uma puxadinha aqui, ó, e pronto. Bastante máscara de cílios. Eu nem coloquei cílios postiços aqui. E eu não falei que a gente ia terminar esse vídeo com um olhão. Olha essa maquiagem, como é que valorizou, como é que faz diferença da gente usar realmente os truques certos. A editora coloca o olhinho aqui pequeno na tela pra gente comparar e ver que realmente não era Photoshop, não era bruxaria, era apenas técnica e conhecimento, entendeu? Minha formação em maquiagem não é blogueira. E eu quero muito conseguir te ajudar ainda mais, entregando os melhores truques para as suas características, né? Não somente olhos pequenos, mas para vários. E para isso eu tenho o método Autoconhecimento, que tem um passo a passo incrível de 5 semanas que você vai realmente ter a sua automaquiagem transformada. Então, se você quiser entrar, é só clicar aqui. Se você gostou do gloss que eu tô usando, não deixe de me seguir no Instagram também, porque eu ensinei isso aqui hoje, ao vivo, assim. Você vai acompanhar as melhores dicas em tempo real. Não esquece de dar o like se essas dicas realmente foram muito úteis. E temos o vídeo de delineador. Então, se você quiser continuar se aperfeiçoando e aprendendo as melhores dicas, é só continuar assistindo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.